eu vejo as cores das músicas, eu guardo na minha memória as músicas conforme as suas cores. Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar sobre um assunto que há muito tempo eu queria trazer aqui no canal, mas eu acabo esquecendo de trazer porque pra mim, pra minha pessoa, isso é tão normal. E a maioria das músicas que eu gosto são assim, sabe? Azul com alguns fundos preto e azulado, enfim. Então, sejam todos muito bem-vindos. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo de novo. Se você já é inscrito aqui no canal, então continue seguindo. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, é muito importante para você saber quando tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30, a gente se vira. Quando eu era criança, eu guardava na minha memória as músicas conforme as suas cores. E eu tinha umas fitinhas cassete para gravar as músicas que eu gostava. Aquelas fitinhas, sabe? Muito antigo, anos 90. E eu gravava uma série de músicas naquelas fitas e eu tinha várias fitas. Aí eu colocava ali no gravador para escutar. Bastava eu escutar 1 segundo daquela fita para eu saber todas as cores de todas as músicas que tinham naquela fita. Então eu já sabia que fita que era. Então eu não colocava nome em nenhuma fita. E a minha vida sempre foi uma bagunça, gente. Eu sempre fui bagunceira, mas era aquela bagunceira que se acha na própria bagunça. Na verdade, quando eu organizo minhas coisas é que eu fico perdida. Isso. Eu vou falar um pouco sobre sinestesia. Eu fui saber o que era sinestesia depois de adulta, com 20 e poucos anos. Eu já era casada, mas se eu não me engano eu não tinha filhos ainda, não lembro muito bem, ou se eu tinha, a Agatha devia ser bebê, ou antes, não sei. Eu estava assistindo uma matéria no Fantástico, na Globo, quando de repente eu me identifiquei com aquilo. Era de uma mulher que via música e que ela sentia o gosto da música. Além de ela ver as cores da música, ela tem um tipo de sinestesia mais profundo do que a minha, que ela sentia o sabor da música. Então aí que eu fui ver que isso não era o natural. Pra gente é normal, mas não é o natural de todas as pessoas. Eu comentava com meu ex-marido sobre música de tal cor, as pessoas meio que não entendiam o que eu falava, então deixava isso pra lá. E é tão corriqueiro, eu escuto música todo dia, é tão corriqueiro ver as cores de cada música que eu até esqueço que tem. Quando eu estou em show ao vivo, eu costumo fechar os olhos, porque fechando os olhos, desligando um pouco a atenção do ambiente ao redor, eu consigo ver a música, a cor de cada instrumento, em cada profundidade, e isso é muito legal. Então assim, é uma viagem como êxtase, sem ter que tomar êxtase. Então eu não preciso tomar droga para viajar, porque eu já sou louca das ideias. Aqui eu vou falar de uma matéria de 2020, que foi a matéria mais atual que eu encontrei. Eu encontrei uma matéria de 2010, vou deixar o link na descrição das duas matérias, mas eu achei também uma matéria de 2020 sobre o assunto para trazer mais atualizado para vocês. Lembrando que tem pouco estudo sobre a área, infelizmente não é uma área que os cientistas estudam demais, eles estudam pouco porque meio que não se interessa. Aqui tem um exemplo de Antônio, que ele se apaixona por mulheres douradas, e Luísa, que ouve música clássica amarronzada com auras, acordes e letras alavancando gostos, cores e sons. E um dia eles descobriram que nem todas as pessoas enxergam o mundo da mesma forma que eles. Para a maioria, som é som, cor é cor, gosto é gosto, e falar que uma palavra cheira a mel é fantasia. É bem complicado, né? Quando as pessoas não entendem quando a gente quer dizer uma coisa, né? Mas isso tem uma explicação, tá? Não se sabe, a ciência não sabe exatamente por que isso acontece, sabe por quê, mas não se sabe qual é a distribuição. Por exemplo, existe um grupo de 3,7 pessoas ao redor do mundo que possuem pelo menos um tipo de sinestesia. Existem vários tipos de sinestesia, segundo o estudo coordenado por Julia Singer, professora de psicologia da Universidade de Sussex, da Inglaterra. Ela colocou como trata-se de distúrbio neurológico, mas eu não concordo, eu não acho que é um distúrbio, eu acredito que é uma neurodivergência. Esse estímulo neurológico faz com que o estímulo de um sentido cause reações em outro sentido, gerando uma mistureba de sensações. É como se o cérebro recebesse a mensagem de música, mas ele atravessasse para a informação de visão, ele mistura a visão com a audição. Inclusive, eu tenho isso bem
bem misturado, sabe, visão com audição, porque eu também escuto a lâmpada. Se a lâmpada começar a piscar, eu vou me irritar, eu não consigo dormir com lâmpada piscando, com LED piscando. Eu escuto aquele barulhinho de lâmpada, eu escuto o som, eu vejo uma imagem, eu escuto o som daquela imagem, aquele quadro famoso, o grito, eu escuto aquela imagem. Então existem várias imagens que eu escuto, porque a minha audição e visão, elas se cruzam, né? Tinha que ter um mensageiro que levasse a informação para cada lugar de dentro do cérebro, e por algum motivo eles se cruzam e se bagunçam, né? Um detalhe, gente, eu não sei se vai estar nessa matéria. Todo mundo que tem algum tipo de sinestesia tem TDAH, porque o cérebro, ele é um cérebro hiperativo. Então é um cérebro que vai ter muito déficit de atenção e muita hiperatividade, mas é uma hiperatividade aqui dentro. Porém, nem todo mundo que é TDAH, nem todo mundo que tem déficit de atenção tem sinestesia. Então você tem que prestar muita atenção nesses detalhes, tá? Para a maioria das pessoas, os estímulos recebidos no cérebro são processados paralelamente em uma rota específica, ou seja, nenhum cruza com o outro, que é o que eu estava falando, que no meu caso se cruza a visão com a audição. E eles são interpretados separadamente. Porém, no cérebro de um sinesteta, as trilhas se cruzam, criando uma verdadeira salada sensorial entre visão, audição, paladar, tato e olfato. Isso faz com que uma pessoa possa sentir gostos em sons ou enxergar cores em palavras. Eu associo palavras com cores também. Entre muitas outras misturebas possível para cada indivíduo sinesteta. Então, Antônio, né, no começo da matéria, que ele enxerga uma aura dourada nas mulheres, e ele só se apaixona por mulheres que têm aura dourada, e a Luísa que vê acordes marrons na música clássica. Para mim, a música clássica também tem essas cores bem neutras, marrom, bege, algumas têm até uma cor de vinho, são cores mais calmas, né? Que apesar de serem únicos, os seus sentidos são muito particulares, e talvez por isso existem tantas formas de sinestesia espalhada pelo mundo. Sean Day, professor na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, e presidente de LASA, sigla inglesa para Associação Internacional de Sinestesas Artistas e Cientistas, conta que existem mais de 70 tipos distintos de sinestesia, embora alguns sejam mais comuns do que outros. Day também afirma que a reação é muito natural e que não pode ser escolhida ou mudada. Realmente, eu não escolho ter e eu não mudo. Uma música que tem uma cor X, tem uma cor azul, ela é azul a vida inteira. Desde aquela música que eu escuto no início dos anos 90 ou no final dos anos 80, se eu escutar essa mesma música hoje, ela vai ter a mesma cor e a mesma variação de cor, porque, gente, ela não tem uma cor reta. Por exemplo, se eu falar que uma música é azul, ela não é azul 100% o tempo todo, não, porque a música, ela tem variações. Então, uma hora vai estar um azul mais profundo, um azul mais fraco, às vezes vai mesclar com verde, às vezes mescla com preto. Que é por isso que eu escolhi essa camiseta, que eu achei que ela é bem assim. Essa música aqui, ó, essa camisa, tirando esse vermelho aqui, que aqui já dá um som totalmente diferente. Esse aqui me lembra muito Run to Me do W. Eu escutei Run to Me do W em 1994. Eu tinha 10 anos e até hoje, se eu escutar essa música, ela vai ter a mesma variação de cor. Ó, onde tem a voz dele, costuma ser azul. Inclusive, a voz dele é uma voz azul. E quando tem essas nuances de sons mais profundos, é preto. E quando tem nuances de sons mais light, é branco. Então, eu achei assim bem legal. Esse vermelho já dá uma tonalidade de uma música totalmente diferente. Seria uma música cantada por mulher, porque as mulheres, na minha mente, costumam ter vozes vermelho, laranja e amarelo. São mais comuns em mulheres. Vozes masculinas eu vejo azul, verde, marrom, depende. Então, assim, eu gravo muitas vozes masculinas de um jeito e as vozes femininas de outro. É como se as vozes femininas fossem tons quentes e as vozes masculinas fossem tons mais frios, apesar desse azul aqui eu não achar um azul frio. Não sei se vocês vão conseguir entender. É uma coisa bem complexa. Então, assim, a gente não escolhe a cor que a gente vai ver e ela permanece sempre sendo aquela cor, né? Dados coletados por Seymour, ou Seymour, gente, eu não sei se eu tô falando o nome errado, se eu estiver falando errado, desculpe,
mostra que entre os que têm sinestesia, quase 50% possuem mais de um tipo de sinestesia. Uma pessoa pode possuir diversas relações sinestésicas, enquanto outra apresenta apenas uma delas. Patrícia Lane Duff sabe bem disso. Ela é autora do livro Blue Cats, não tem tradução para o português, How to Synesthete Color the World, sem tradução para o português. Uma pena que esse livro não tem tradução para o português. A primeira obra literária de um sinesteta sobre sinestesia, e ministra palestras sobre o assunto nas universidades dos Estados Unidos. Pena que aqui no Brasil tem pouquíssimo ou nenhum estudo sobre o assunto, né? Além de sua própria experiência, Patrícia possui um contato diverso com diversos sinestetas e revela o quanto tudo é muito subjetivo e único, que nem todos são sinestetas. Pode ter um choque de conhecimento de Patrícia. A Patrícia nasceu em sua própria convivência como sinestésica, né? Quando soube que sinestesia era uma percepção que apenas uma minoria de pessoas tinha ou experimentado, ela queria divulgar ao público as diversas maneiras pelas quais os seres humanos podem experimentar o mundo. A questão é que descobrir que a maioria das pessoas não partilhava da mesma visão que ela foi uma revelação tanto quanto tardia e inesquecível. Caso você queira ler essa matéria, vou deixar na descrição, tá? E agora eu vou ler esse trechinho aqui. Sinestesia em suas formas diferentes. Luísa Dias, por exemplo, conta que para ela números têm cores e sons apresentam uma sinfonia sensorial ainda maior. Para mim, números também têm cores. O 5 é azul. Porém, ter gostos, texturas, cheiros e temperaturas. Tem músicas que uma parte vem um gosto tão doce como marshmallow e na outra já surge um sabor metálico, uma aventura nova a cada som. Isso é muito interessante. Tem só uma música que eu sinto o gosto, não sei porquê, mas é a música do Caetano Veloso, aquela Caminhando contra o tempo, sem lenço e sem documento, o sol de quase dezembro, eu vou... Essa música é uma música que ela tem uma cor meio de doce de leite, e ela tem esses tons neutros e pastéis, né? Inclusive a voz do Caetano Veloso, ele é um cinza meio bege, eu não sei nem explicar que cor é essa, porque dependente de como ele canta é meio cinza, de repente ele vira bege. Mas essa música eu sinto gosto de doce de leite também. Eu agora não sinto, eu mesmo cantando não sinto, mas se eu escutar essa música em algum lugar, vai vir em mim um gosto de doce de leite com guaraná. Mas não é qualquer guaraná, é aquele guaraná tubaína. Sabe aquele guaraná tubaína de garrafa que vendia quando a gente era criança? Vem aquele. E eu acho incrível, porque é só essa música que me dá essa sensação de gosto e sabor. Em outras músicas eu não tenho isso. Os números eu guardo também como cores. Então assim, eu fico assim sem ter com quem falar. Quando eu estava no Orkut, não sei se vocês se lembram do Orkut, mas tinha várias comunidades de sinestésicos e eu me comunicava com as pessoas lá que tinham sinestesia. E eu lembro de um rapaz falando que de um tipo de sinestesia em espelho. Essa foi a que mais me chamou a atenção, porque quando ele falava no começo eu não acreditava, achava que ele estava inventando. Depois eu conversando com uma outra colega lá da comunidade, falou, não, é verdade, existe. Mas como isso faz muito tempo, ela chegou a me mostrar a matéria, eu não vou achar. A sinestesia espelha, quando ela vê você e ela sente o que você sente. Não é como ter empatia. Por exemplo, se eu vejo um filme que as pessoas estão se cortando, tipo aqueles Jogos Mortais, eu não gosto de ver. Eu não gosto de ver porque eu imagino a dor que a pessoa sente. Eu só imagino. No caso dele, pela sinestesia espelho, não é apenas imaginar a dor que a pessoa sente e se sentir com aquela empatia, sentir medo, enfim, não. Ele realmente sentia a dor. É como se realmente estivesse cortando ele. Então, assim, eu perdi o contato dele, mas, assim, foi uma das sinestesias que mais me chamou a atenção. Então, ele sentia o que ele está vendo. Se ele vê uma pessoa feliz, ele se sente feliz. É diferente de você compartilhar a alegria de alguém, né? Se você vê alguém feliz, você fica feliz por ela. Não, ele sentia a felicidade dela, assim como também sentia a dor dela. E isso eu achei muito
bizarro e muito profundo. Ela não atrapalha a vida cotidiana. Mais do que, por exemplo, o olfato atrapalha uma pessoa com sinestesia ou não, no dia a dia, com o olfato, qualquer pessoa pode sentir cheiros muito agradáveis, como café, biscoito, perfumes, então, enfim. No entanto, também pode sentir cheiros desagradáveis, como vômito, odor de banheiro público extremamente sujo. Então, assim, no dia a dia você sente vários cheiros, né? Bons e ruins. Então, o fato de uma pessoa sentir cheiro ouvindo música não quer dizer que vai atrapalhar o dia dela, a não ser que seja um cheiro muito ruim. Eu lembro que na matéria da Globo, a moça que foi entrevistada, ela disse que sentia gosto de sardinha nas músicas do Latino. Era aquele tempo da música do Latino, a festa no AP, e ela odiava. Ela chegou até a sair de um restaurante porque estava tocando aquela música, ela não conseguia sentir o gosto da comida dela, porque ela só sentia o gosto de sardinha, mas de sardinha velha, sabe, de sardinha de feira. Então pode sim, né? Só que não atrapalha, mas pode sim atrapalhar. Por exemplo, eu perco minha concentração muito fácil, né? Se eu estiver ouvindo uma música e ela estiver muito alta, eu perco minha concentração, né? Então, assim, eu penso assim, a gente pode se atrapalhar com muitas coisas. Então, é aí que vem a questão do déficit de atenção. Essa questão do déficit de atenção é de uma matéria muito antiga que eu li também, falando justamente sobre isso, né? De você não conseguir focar numa coisa só e por isso ter a mente tão dispersa, né? Então, assim, é um assunto que dá pra eu trazer mais. Eu amo música eletrônica. A música eletrônica, ela é extremamente colorida. Tem música eletrônica que chega a ter todas as cores, porque ela vai variando, e você vê um show de cores. E eu tinha também lido na época que existia uma pessoa com sinestesia que não conseguia ouvir música eletrônica. Não é que ele não gostava, ele não conseguia, porque ele se sentia enjoado, literalmente enjoado, com até com vontade de vomitar. Não por ódio à música eletrônica, não. É que ele disse que ele via tantas cores ao mesmo tempo, que ele sentia vertigem. Sabe aquela vertigem que você tem e já dá aquele... Então ele não ouvia música eletrônica. O rock, por incrível que pareça e por clichê que pareça, o rock é preto. Ah, mas só existe um tom de preto? Não existe só um tom de preto. Existe milhares, 50 tons de preto. Então, assim, é como eu disse, a música ela não vai ter uma cor lisa, ela vai ter nuances. Então vai ter uma hora que vai ter um preto mais claro, um preto mais profundo. Tem horas que vai mesclar com cinza, com chumbo. Enfim, aí vai depender muito. Não existe uma música com uma cor inteira, porque a cor é só um pedaço da música. Se a gente pudesse pintar uma música inteira, ela seria um quadro abstrato. Acho que é por isso que eu gosto tanto de cores abstratas, de imagens abstratas. Outra coisa interessante é que a pessoa ela pode adquirir a sinestesia por algumas horas, se ela tiver efeito de drogas, aquela famosa balinha que se vende embaladas. Eu nunca usei aquelas balinhas, nunca. Eu nunca fumei, gente, eu nunca usei droga, então, a não ser as que o psiquiatra passa. Mas aquelas balinhas, elas produzem em muitas pessoas essa sensação de sinestesia, por isso que é tão comum vender embalada eletrônica, porque a pessoa toma aquele negócio e começa a ver aquelas músicas. Mas e eu aqui? Se eu vou numa balada eletrônica, eu não preciso. Tá, agora vamos falar de uns detalhes. A sinestesia ela é involuntária e permanente, ou seja, as reações acontecem sem que o sinestesista consiga controlar. É automático, é como sentir um cheiro ou ler uma placa de rua. Além disso, as reações não mudam com o tempo. Isso é bem verdade. A mesma reação que eu tinha numa música há 20, 30 anos atrás vai ser a mesma de hoje. As percepções sinestésicas geralmente têm uma dimensão espacial, né? Como teve o exemplo de Patrícia, que ela explica que enxerga as palavras muito claramente em seu campo de visão, escrita com cores diferentes. A escritora até acredita que isso pode ajudar a ser uma boa oradora. Há um estudo de que muitos artistas do passado eram sinestésicos, tá? Número 3, as experiências sinestésicas são muito memoráveis. Um sinestésico geralmente não esquece de suas percepções sinestésicas, é verdade. Eu não esqueço mesmo.
Como eu falei, essa música aqui de 1994, ela continua tendo as mesmas cores e variações de cores. O sinesteta tem uma conexão emocional com as formas que interpreta o mundo, geralmente gostando delas, a maioria não gosta de ficar sem. Sim, é verdade. Eu não consigo imaginar um dia eu ouvir uma música e não ver a cor dela. Para mim é tão natural que se um dia eu acordasse e não tivesse mais sinestesia, eu acho que eu ia me sentir muito mal, como se eu tivesse perdido um sentido, sabe? Audição, visão, paladar. Se você perder um desses sentidos de visão, audição, você ficaria perdido até se readaptar a não ter todos os 5 sentidos, ter 4 ou 3 sentidos. Então, assim, eu não gostaria de perder isso. Eu tenho um apego muito grande. Eu acho que faz parte de mim, então não dá pra mudar, né? É um fenômeno raro, tá? Não é comum as pessoas terem isso, tá? Mas como eu já falei aqui, né, que o uso de drogas e alucinógenos também podem causar esse tipo de sinestesia, porém é uma coisa temporária, né? Não é uma coisa permanente, e a pessoa que tem sinestesia, ela não tá louca, ela não tá num momento de euforia, como é no caso de uma pessoa que está usando drogas, né? Não é considerado uma doença, tá? Apesar de você ler por aí, vai ser um distúrbio, você não é um distúrbio, tá? É uma característica, né? Não se sabe exatamente por que algumas pessoas nascem com essa característica, mas é uma característica, tá? E Day, né, que é da Universidade da Inglaterra, diz que ao analisar o que sabemos sobre a anatomia neural dos seres humanos, percebemos que a sinestesia ela está na esfera do normal, embora rara, possivelmente resultado de um desenvolvimento cerebral. Ele explica que rotular a sinestesia como doença sugere que alguma coisa está errada, de uma cura que precisa de tratamento, mas não, no caso da sinestesia não precisa de tratamento e não precisa de cura, né? É só uma situação rara, né? Anormal, se você dizer que é anormal, indica que algo biologicamente está defeituoso, então não é anormal. A raridade denomina como difícil de se encontrar e que ocorre com pouca frequência, né? Então, assim, não temos muitos dados científicos que explicam por que isso causa. Anatomicamente, dentro do cérebro é igual, não tem diferença entre um cérebro de uma pessoa que não tem sinestesia para o cérebro de uma pessoa que tem sinestesia. Então, anatomicamente não está errado. Então, não é um distúrbio e não é uma doença, é apenas raro, né? E é uma característica, assim como cor de olhos, de cabelo e de pele é uma característica genética. Ter ou não ter sinestesia é uma característica genética. Então, embora nenhum dos meus filhos tenha nascido com sinestesia, o que eu acho uma pena, porque eu queria falar sobre isso, enfim, alguém do meu antepassado teve, e eu não sei quem, provavelmente meu pai tinha, eu acredito que tinha, porque ele queria que eu ouvisse música quando ele tava bem doidão, e meu pai usava umas droguinhas aí, então assim, eu ficava meio com medo quando ele falava pra eu ver o que tinha naquela música. E só depois caiu minha ficha. Nossa, ele tava querendo que eu visse aquela, que eu visse a mesma coisa que ele visse. Mas eu fiquei com tanto medo que não quero ver essa música. E é isso. Essa natureba sensorial, ela é aleatória, né? Então, a condição neurológica de um sinestésico, ele é permanente. Então, ele permanece sempre, né? Bom, gente, é isso. O vídeo ficou um pouquinho longo, né? Um pouquinho bem longo. Eu não gosto de fazer vídeo longo. Mas se você gostou desse assunto, né? Me dá aí um feedback aí no canal, se você gostou, se você quer saber mais sobre isso. Se você tem sinestesia, quem sabe encontre outras pessoas com sinestesia pra gente conversar sobre o assunto. E, gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. E tchau!